Se não entender, vocês me perguntam. Então, né, no experimento de densidade de um líquido, que é o que vocês vão me apresentar no dia da prova, vocês podem tirar as dúvidas antes, eles estão... a equação que vocês vão utilizar no ajuste é essa equação P' é igual a P menos ρGV. Tá? Então, deixa eu abrir o Jamboard aqui já de uma vez. Posso colocar ela aqui. Ah, tá. Não gostou de vir para cá, não. Então, peraí que eu preciso dar um print screen aqui. Deixa eu colar no Paint. E eu coloco lá. Então, ó, aqui a gente tem essa expressão. Vamos colocá-la lá. Temos aqui o experimento. Explicando essa expressão. E temos dados experimentais. Vamos pegar os dados experimentais. Então, ó, o experimento já te passou a relação que você vai ter que fazer no gráfico, né? Então, num trem de padaria aqui, ó, o que vocês vão fazer? Ó, isso aqui é uma equação de primeiro grau. E aí eu tenho uma expressão que é y igual a A mais bx. O que é meu y do gráfico? Que vocês vão plotar? Vamos lá, gente. Vocês não conseguem fazer relação aqui, não? Ó, bater no olho nas duas expressões, o que é o y? Aqui é uma equação de primeiro grau, uma equação de primeiro grau. Essa é a equação do experimento, essa é uma equação de primeiro grau genérica. Né? O que é meu y? O que vocês vão botar lá no eixo y e no eixo x? Estou tentando ajudar vocês aqui, vamos lá. O P' vai ser o y. Exato, P', ótimo. O A vai ser o quê? P? P. Exato, só olhar para cima aqui e copiar os valores. O que vai ser meu B? O número de segmentos? Menos ρg. Ó, essa aqui, ó, não é aqui não, ignora aqui. É isso aqui que a gente está olhando, ó. É essas duas equações. B vai ser ρg. E o que vai ser meu x? V. V. Então, pronto, já tem aqui. Então, vocês vão fazer um gráfico de P' por V. Não é isso? E aí, vocês vão encontrar uma relação linear. E aí, nesse ajuste linear, que vai ser uma equação de primeiro grau, a sua inclinação da curva, ela vai ser igual a menos ρg. Como ele já te deu o valor de G, você vai encontrar o valor de ρ do seu líquido. Né? Que dependendo do conjunto A ou B, pode ser óleo, pode ser água, pode ser éter. Vocês vão ter uma tabelinha para vocês olharem o que seria e descobrir qual que é esse fluido. Então, ó, já falei como é que vocês têm que plotar. Então, aqui vocês têm que plotar o volume. O P' já está aqui, ó. Vocês vão copiar na tabela. Agora, ele não te deu de graça o volume. Vocês vão ter que calcular o volume de um cilindro. Esse volume aqui, ó, é de um cilindro que tem as marcações, segmentos. Então, a gente tem aqui, ó, o diâmetro do cilindro, D, o diâmetro. Temos a altura do cilindro, H. E temos o número de segmentos, 8. Então, esse cilindro tem 8 partes. Né? Então, na hora que tiver mergulhado o primeiro segmento, então vocês vão dividir H por 8. Vocês concordam? Cada parte tem, né, um segmento de H por 8, porque são 8 partes. Então, o que vocês vão ter que calcular é o volume para cada número de segmentos. Qual que é o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura. Altura, vou botar assim. Vezes a altura. Então, o volume, esse volume 1, do segmento 1, vai ser o quê? A área da base, π, diâmetro sobre 2 ao quadrado, πr ao quadrado, né? Vezes a altura, que é quanto? H sobre 8. Esse daqui, vocês vão calcular o volume 2. Isso aqui é a mesma coisa. Não é calcular erro, não, gente. É calcular o valor e botar na tabela. Isso aqui não é para calcular nada de incerteza. Quanto que vale agora a altura do segmento 2?
7? 2 vezes H sobre 8. Até você ter os 8 segmentos. Quando você tiver os 8 segmentos, você tem o cara total, 8. Beleza? Então, vocês vão fazer uma tabelinha. Seu eixo Y é o P', tá aqui, vai copiar. O seu eixo X é seu V, né? E aí vocês vão fazer seu gráfico, ajustar seu gráfico, encontrar o valor da inclinação desse gráfico, e dessa inclinação vocês vão encontrar o valor de ρ e a sua incerteza. Né? Então, o valor de ρ, mais que óbvio que vai ficar menos B sobre G, e a incerteza de ρ, vocês vão fazer pelo método que vocês quiserem, né? Ou das derivadas, ou etc. Ou do polinômio. Beleza? É isso, basicamente é isso que vocês vão fazer. Só que não, vocês não vão fazer isso, chegar e fazer isso. Vocês vão seguir o roteiro, né? E aí o roteiro, igual eu estava lendo com vocês, passa por assistir a aula de hoje, se vocês não entenderam ou quem não viu, fazer a lista de exercício, ler sobre como fazer um relatório, depois ler sobre o roteiro. Então, antes de fazer o roteiro, antes de você fazer o relatório sobre o roteiro, vocês vão ver, vão vir aqui, vão ler isso daqui. Vão ler o que é o experimento, qual que é o desafio, o que tem que ser feito. Porque tudo que está sendo pedido para fazer aqui, vocês vão ter que fazer no relatório. Aí depois disso, ó, vocês podem assistir o vídeo de apoio do UFMG. Aí na hora que vocês entrarem no vídeo de apoio, você já sabe o que é o experimento, e aí você vai ver um professor do UFMG fazendo o experimento para você. Vocês vão entrar aqui no departamento de física aqui da UFMG, ó, e vai ter um professor lá dando a aula sobre isso. Aí ele vai explicar tudo. Olha lá, você tem que ler uma leitura atenta. Então ele vai fazer o processo aqui, ó, passo a passo, ó, objetivo, materiais. É como se você estivesse fazendo, olha lá, ó. Vai dividir o número de segmentos, um segmento, 2 segmentos, o que seria, né? Cada segmento. Vai mostrar como que é o dinamômetro, de onde tirou os valores. Ele está mostrando passo a passo, ó, de onde foi tirado os valores para fazer essa tabela. Então, essa tabela, se vocês estivessem numa aula presencial, vocês fariam. Como vocês não estão, vocês vão ver o vídeo, que vai mostrar como que foi feita essa tabela, como foi feito o experimento, ela passo a passo, e vão fazer o relatório a partir desses dados e a partir do roteiro, de acordo com o modelo do relatório. Tá bom? Olha lá, ele está mostrando, à medida que você aumenta, você tem um peso aparente que ele foi marcando. Alguma dúvida? Então, vocês vão seguir esse roteiro, tá? Não é para chegar e fazer só essa parte que eu estou fazendo, não. Vocês vão pensar na aula, fazer a lista, ler sobre como fazer um relatório. Tem aqui vários exemplos. Ler o relatório da prática, assistir o vídeo da UFMG, escolher uma dupla para vocês fazerem, ou par ou ímpar aqui, os dados, porque são líquidos diferentes em A e B. Escolher o programa gráfico, fazer os dados, fazer o ajuste teórico, extrair a propriedade física, que é a densidade do líquido encontrada, e entregar o relatório. Então, a gente tem ainda 2 aulas para vocês tirarem dúvida comigo sobre isso, e vocês têm 3 semanas para fazer isso, junto com a lista de exercício, que é para vocês entregarem no mesmo dia da prova. Já está até aqui, ó. Dia 16 de setembro vocês entregam, e dia 16 de setembro é a primeira avaliação. Eu não coloquei ela aqui ainda, né? Mas pelo nosso planejamento, seria no dia 16 de setembro. Vocês ainda vão ter, né? Tá aqui. Tá bom? Alguma dúvida? Então, deixa eu interromper a gravação. Eu peço